Tudo bom, pessoal? Na aula de hoje nós vamos ver hardware de rede e componentes de software, ok? Então, vou começar aqui com a placa de rede. A placa de rede, basicamente ela adapta o computador ao meio físico, né? Aí você tem a placa que utiliza cabo, tá? Que é esse exemplo aqui, tá? Aqui os cabos antigos aqui, tá? E o último, né, utilizado que é o cabo par trançado, que ele se conecta através da entrada para RJ45. E nós temos a placa de rede sem fio, tá? Que hoje em dia é mais utilizada nos computadores, celulares, tablets, etc. Bom, cada placa de rede tem um endereço único, que é o endereço MAC, significa Media Access Control. Não confundo, existe o endereço IP, que identifica cada computador para acesso à internet, e existe o endereço MAC, que é o endereço físico, que cada placa de rede tem ele de fábrica, tanto faz se é placa de rede sem fio ou placa de rede cabeada, tá? Isso se aplica a todos os dispositivos de placa de rede, incluindo as placas Ethernet e as placas, como eu falei, sem fio também, que é Wi-Fi. Placa Ethernet são as placas que usa através de cabo, tá? Que acessa a rede através de cabo. O endereço MAC é um número de 12 dígitos hexadecimal, quer dizer, composto por letras e números. Este número é utilizado com exclusividade para identificar um host em uma rede Ethernet. Então, traduzindo aqui, esse número é para identificar unicamente um computador, tá? A placa de um computador, de um celular, de um tablet, em uma rede Ethernet, tá? O endereço MAC é diferente de placa para placa, justamente porque ele é um endereço único, tá? Então, aqui esmiuçando um pouco o endereço MAC, então o que acontece? Esses três, ele é composto por 6 grupos de números. Os primeiros 3 eles identificam o fabricante, e os 3 últimos eles identificam a sequência que é única da placa. Então, por exemplo, vamos dizer aqui a placa da Tricom. Então, se eu tiver 50 placas da Tricom, os 3 primeiros números eles vão começar com 02608C, certo? Aqui nessa área. Já os 3 últimos vão identificar unicamente a placa da Tricom, ok? E assim vai, ó. Cada fabricante tem a sua sequência própria, tá? E a entrada aqui, ó, da placa de rede, onde entra o cabo aqui que tem um conector chamado RJ45, né, para a rede cabeada. Hub, switch e roteadores. Então, hub, switch e roteadores são dispositivos que permitem a conexão de um ou mais computadores a outros computadores, dispositivos de rede e a outras redes. Cada dispositivo tem vários conectores chamados de portas, nos quais pode-se efetuar uma conexão propriamente dita. Então, uma rede de computadores ela tem que permitir a intercomunicação entre os computadores, né? E ela só é possível através desses equipamentos: o hub, o switch e os roteadores, tá? Mais para frente vai ver melhor. E aqui no caso, dentro desses aqui também nós temos os roteadores sem fio, os access points, tá? Que são através dele que intercomunicam uma rede sem fio. Vamos começar pelo hub. Resumindo, trocando em miúdos, o que é que o hub faz? Tudo que entrar por uma porta sai por todas elas, tá? Então, o que acontece? Vamos dizer que o computador 1 que está ligado nessa porta quer mandar para o computador 4 que está ligado a essa. Ao invés de ele mandar somente para o computador 4, ele manda para todos. Só que somente o computador 4 aceita, os demais ele rejeita a mensagem. Qual é o problema disso? A rede fica mais lenta, fica muito tráfego na rede, tá? Então, como diz aqui, é tipicamente menos caro, quer dizer, mais barato, menos inteligente e mais simples do dispositivo de conexão. O trabalho dele é bem simples. Tudo que chega a uma porta é enviada para todas as demais. Isto é, todos os computadores conectados ao hub veem tudo que os outros computadores veem. Se um computador tiver velocidade inferior aos demais, toda a rede é nivelada por essa velocidade inferior. Outra desvantagem. Então, se o computador tem uma velocidade baixa em função da placa dele, que é de baixa velocidade, toda a rede vai ter aquela baixa velocidade.
Então o que ele faz? Ele divide a taxa de transferência entre as estações da rede. Então, se uma rede tem 1000 megabits, por exemplo, de velocidade, e eu tenho 10 computadores, esse 1000 megabits vai ser dividido por 10, tá? Então cada entrada vai ter uma velocidade bem mais baixa, tá? Analisando fisicamente, temos uma topologia física em estrela, mas logicamente temos uma topologia em barra. Isso devido ao envio dos pacotes, porque os pacotes passam por todas as estações até chegar ao seu destino. Na aula anterior eu até expliquei. A topologia em barra é aquele cabo comprido que o computador, quando manda a mensagem para o outro, tem que passar por todas as máquinas até chegar no computador de destino. O computador de destino copia aquela mensagem para ele e ele continua a mensagem girando até morrer no final do cabo. Isso é uma topologia física, tá? Mas quando eu utilizo o hub, ele praticamente simula isso, porque também ele manda para todos os computadores. Por isso que a topologia lógica, quando você usa o hub, é em barra. Porém a topologia física, que é como você enxerga, é em estrela, que é todas as máquinas ligadas ao hub. Então uma coisa é a topologia lógica, que é como funciona. Outra coisa é a topologia física, que é como você enxerga. Então aqui, ilustrando a questão do hub, eu falei aqui, são dispositivos que simulam internamente a construção de barramentos físicos. Então o computador A, ele envia para o computador B e envia para o computador C, tá? Então, por quê? Porque ele envia para todos. Aqui o exemplo aqui, para entender melhor. Emissor, receptor. Então o emissor, ele envia aqui, tá? Ele quer enviar somente para esse, mas olha o que acontece. Manda para todos. Os demais rejeitam. Somente o receptor aceita o pacote. Então, rede Ethernet, princípio da comunicação em broadcast. O que é comunicação em broadcast? Quando é mandado para todos. Então, o hub ele trabalha dessa forma, ele trabalha em broadcast. Switch. Bom, visualmente, se você observar, o switch é muito parecido com o hub, visualmente. Ele trabalha de forma parecida também. A função dele é fazer com que a informação chegue no destino. Porém, ele é mais inteligente. Ele manda somente para o destinatário. E ele manda na velocidade da placa do destinatário, da placa de rede do destinatário. Ele não manda para todos, conforme acontece com o hub, certo? Com isso, a rede fica muito mais rápida, tá? Ele trabalha também nos dois sentidos, tá? Então, aqui, vamos dizer aqui. Eu utilizo a taxa de transferência máxima para cada estação da rede. Analisando, nós temos fisicamente e logicamente, agora nós temos um aparelho totalmente em arquitetura estrela. Então, fisicamente é a estrela, porque é o que você enxerga, essa topologia, os equipamentos todos ligados ao hub, ao switch. E a topologia lógica também é estrela, porque ele envia somente para o destino. Ele não manda para todos os computadores, como uma topologia em barra, ok? Tá? Continuando a questão do switch, eles fecham canais exclusivos de comunicação entre o micro que está enviando os dados e o que está recebendo, permitindo que vários pares de micros troquem dados entre si ao mesmo tempo. Então o computador 1 pode mandar informação para o computador 4, enquanto o computador 3 está mandando informação para o 6, e assim por diante, tudo ao mesmo tempo, tá? Isso melhora bastante a velocidade das redes congestionadas. No hub não, como todo mundo manda para todo mundo, fica muito lenta a rede. Então imagina aí o computador 1 mandando para todos, mas ele quer mandar só para o 4, e ao mesmo tempo o 2 mandando para o 6, sendo que ele quer mandar só para o 6 e mandando para todo mundo, né? Fica muito congestionado. Outra vantagem dos switches é que eles permitem o uso do modo full duplex, onde é possível enviar e receber dados simultaneamente. Então no outro, um envia, o outro fica aguardando. Quando para de enviar, e ele manda no sentido contrário. Então não pode mandar os dois ao mesmo tempo, tá? Isso permite que os micros disponham de 100 mil megabits em cada sentido, né? Ou até mais, dependendo da velocidade da placa de rede e também do switch, né?
Tá? Outra coisa, se o objetivo for mais portas, se você tem, vamos dizer que você tem 3 switches aí de 8 portas e você quer aumentar a quantidade de portas, você tem 3 switches, você pode simplesmente cascatear um switch no outro, um na porta do outro. Então, por exemplo, 3 switches de 8 portas, você vai dizer, então vou ter 24 portas disponíveis. Mas no caso aqui, o que acontece? Ele vai ter aqui um switch ligado no outro, tá aqui, e aqui só que ele já ocupou 2 portas. E aí ele sai por outra porta aqui e interliga no outro, tá? Aí aqui ele já tá usando quantas portas aqui? Estou usando aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu estou usando 1, 2, 3, 4 portas. Só aqui eu estou usando 4 portas. Então, se eu tenho 3 switches de 8 portas, já não são mais 24, são 20 portas, tá? O problema é que a velocidade de rede diminui, porque a rede vai sendo subdividida. No caso aqui, ó, só aqui eu já estou gastando 2 portas, é como se tivesse interligado 2 computadores, tá? Aí aqui é como se eu tivesse ligado um computador. Então aqui parece que eu tenho como se tivesse aqui 1, 2, 3, 4 computadores saindo de 4 portas e utilizando a velocidade da rede. Então a rede acaba ficando mais lenta, tá? Então permite que você interconecte até 5 níveis de hubs ou switch. Então você pode interligar um no outro até 5, tá? Uma outra forma também, você pode colocar um switch central e interligar, por exemplo, os outros switches, todo esse switch central. Então, um exemplo, posso ter, como diz aqui, é possível interligar mais do que 5 switches, desde que você ligue a um switch central. Então você poderia ter, por exemplo, 8 switches e 8 portas ligados a 8 portas do switch central, totalizando 56 portas disponíveis. Então, no caso, eu posso ter um switch de 8 portas, cada porta interligando um switch diferente. Então eu vou ter uma quantidade de porta imensa, no exemplo aqui 56. O switch central passa a ser então chamado de backbone switch, já que passa a ser uma espinha dorsal da rede. Tá. Uma outra forma também, que é até melhor, porque fica até mais rápida a rede, justamente porque você não gasta as portas do switch, que é o empilhamento. No empilhamento, o switch tem que ser geralmente são switches mais caros, porque eles têm portas especiais aqui para empilhamento. É usado um cabo próprio também que interliga aqui as portas aqui, ó, tá? Aí diz aqui, as portas chama de stacking bus, utilizado para interligar os switches. Neste modelo aqui, até 6 switches podem ser interligados, tá? Além de serem ligados um ao outro. O último é ligado ao primeiro de forma a manter a comunicação caso um dos 6 falhe, né? Ou seja, desligado. Então é ligado um switch ao outro e o último é interligado ao primeiro por questão de segurança. Caso um falhe, a informação consegue ser recuperada através do outro lado, tá? Roteadores. Então quando você, por exemplo, digita um site na internet, aperta no Enter, aquela tua solicitação vai passar por várias redes, e cada rede está interligada a um roteador, e aí vai passar por várias redes. Esse roteador ele vai traçando as rotas entre roteadores para descobrir qual é o melhor caminho para chegar lá no servidor onde está hospedado o site. Aí esse site ele volta para chegar no teu computador. Então para isso ele vai passar por vários roteadores até chegar no destino que é a tua máquina. Então o roteador basicamente ele serve para fazer isso. Ele traça rotas entre eles. Então o planeta Terra é composto por vários roteadores. As redes estão ligadas, cada rede está ligada a um roteador na ponta. Então, por exemplo, se eu estou acessando a internet, onde é que está o meu roteador então? O meu roteador está no meu provedor de acesso à internet. Ele que é o meu roteador, tá? Aí eu quero acessar um site da UOL, por exemplo, Universo Online, e por exemplo fica hospedado lá no servidor do Universo Online que fica em São Paulo, por exemplo.
E esse servidor ele utiliza a internet de um determinado provedor. Então na hora que eu digito o site, aperto no Enter, vai passar pelo meu roteador, e vai passar por vários roteadores até chegar no roteador do provedor de acesso à internet da UOL. E esse roteador vai permitir o servidor que está hospedado no site da UOL acessar a internet, ter internet, e através dele vai fluir o site até chegar no meu computador, passando por vários roteadores, tá? Aqui é exemplo de dois roteadores aqui, tem um da Cisco, tem dois da Cisco no caso, esse modelo aqui e esse outro modelo aqui, tá? Então aqui um exemplo aqui, ó, vários roteadores, cada um ligado a uma rede, tá? Vamos dizer que eles utilizam tabelas de rotas para decidir sobre o encaminhamento de cada pacote de dados recebido. Eles preenchem e fazem a manutenção dessas tabelas, executando processos e protocolos de atualização de rotas, especificando os endereços e domínios de roteamento atribuído e controlado por métricas de roteamento. Resumindo, tem um protocolo de roteamento que organiza isso tudo, tá? Esse protocolo ele fica dentro desses roteadores. Dentro desses roteadores aqui tem esse protocolo que ele organiza essa questão dessas rotas. O administrador pode fazer a configuração estática das rotas para a propagação dos pacotes, ou pode configurar o roteador para que este atualize sua tabela de rotas através de procedimentos dinâmicos e automáticos. O que acontece? Pode ser definida uma rota específica para esses pacotes passarem, ou pode deixar de forma automática. O melhor é deixar de forma automática, que é o padrão. O próprio roteador decide a melhor rota entre os roteadores, ligando a origem ao destino. Então vamos supor que eu tenho aquele exemplo que eu dei, o site da UOL em São Paulo, e está hospedado bem aqui nesse servidor, que está ligado a esse roteador lá no provedor de acesso à internet dele. Aí eu estou bem aqui em casa, no meu notebook, digito aqui www.uol.com.br. Na hora que eu aperto no Enter, ele vai no roteador do meu provedor, vai analisar, ele vai ver aqui três roteadores em volta, ele vai ver qual o melhor para chegar. Aí ele vai ver esse aqui, ó. Aí ele vai olhar aqui qual o mais próximo, esse aqui. Aí ele vem para cá, e desse ele vai para cá, pega o site aqui no servidor, vem para o provedor de acesso da internet e vai voltando até chegar na minha máquina, né? Você pode medir também o tempo que um pedido de conexão demora até chegar ao destino e ser respondido usando um ping. Então todo esse processo que eu expliquei, desde o meu pedido do meu site chegar aqui no servidor, o servidor responder me mandando o site chegar até aqui, isso leva um tempo. Dependendo da velocidade da tua internet, isso pode levar um tempo bem curto. Por isso que algumas pessoas dizem: pô, minha internet está lenta, está demorando para aparecer e tudo. É justamente essa demora para ele vir aqui e voltar. Como é que você sabe, descobre esse tempo que está ocorrendo no momento? Através desse comando aqui, ó, ping. Então você coloca ping e digita o endereço do site que você quer testar. Você pode, que eu botei o FRJ, você pode botar o da UOL, www.uol.com.br. Esse aqui você acessa aqui no prompt de comando lá do Windows. Então você digita isso aqui, aperta no Enter, ele vai jogar 4 pacotes. Repara que são 4 linhas para esse endereço aqui. Esse é o endereço onde está hospedado lá o site da UFRJ, é o IP onde está hospedado. Aí ele diz aqui, ó, que o primeiro pacote de 32 bytes ele levou 475 milissegundos, tá? Ele tem um TTL, que é Time to Live, de 115 segundos. Então Time to Live é tempo de vida. Ele vai enviar para esse endereço aqui e vai esperar 115 segundos. Se ele não responder, morre ali o teu teste, acaba ali o teu teste, não funciona o teu teste. Se ele responder, nesse caso ele respondeu em 475 milissegundos, ele joga um outro pacote e assim por diante. No total ele joga 4 pacotes. Você repara aqui, ó, os tempos aqui que variam de resposta do site. Aí ele joga aqui embaixo, ó, foram enviados 4 pacotes. Os 4 pacotes foram recebidos, não teve nenhum pacote perdido. O tempo aqui que ele levou mínimo
foi 475 milissegundos, que é esse tempo aqui, ó. O tempo que demorou mais foi 784 milissegundos, que é esse. E a média de resposta foi 568 milissegundos, tá? Foi a média de resposta. Agora também você pode querer saber por que roteadores a tua solicitação passou para chegar no destino. Então você digitou o endereço do site, apertou no Enter, o site apareceu no teu navegador. Você quer saber por que roteadores ele passou para chegar lá no servidor e pedir o teu site. Aí você pode usar o comando tracert e você digita o nome do site, o endereço do site. E aí o que acontece? Ele vai mostrar aqui, ó, o endereço dos roteadores por onde ele passou aqui, ó. Tem alguns que vai aparecer o nome, tem outros que vai aparecer só o IP, tá? Isso aqui é como se fosse isso aqui, ó, a rota por onde passou os roteadores. Cada roteador tem um IP. Aqui eu fiz duas vezes aqui, um usando -4 e um usando -D, tá? Aí ele repara que nesse aqui, ó, ele mostrou só os IPs. Nesse aqui ele mostrou os IPs e os nomes dos roteadores quando eles tinham os nomes, tá? Bridges é a mesma coisa que pontes. Resumindo, eles interligam redes diferentes. Então vamos dizer que você tem dois prédios, cada prédio tem uma rede diferente. Então a Bridges ela vai interligar dois prédios com redes completamente diferentes. Como é que ele consegue fazer isso se ele tiver, por exemplo, protocolo diferente? Porque a bridge, no caso a ponte, se comunica mais a nível físico do que a nível de protocolo. A nível de protocolo ela usaria o TCP/IP, né? Mas aí se a outra rede for um outro protocolo já vai dar problema, tá? Então ela baixa a camada, ela utiliza mais a nível físico, então ela se comunica através do MAC, que é o endereço físico da placa de rede. Então quando a informação sai de uma rede, ela sabe que ela tem que ir lá na rede que tem o endereço MAC X para poder chegar lá e puxar a informação. Então dando uma lida aqui, ó, bridge serve para interligar duas redes, como por exemplo ter ligação de uma rede de um edifício ao outro. Uma bridge é um segmento livre de rede, entre o servidor e o seu cliente, né, formando como se fosse um túnel ali, possibilitando a cada usuário ter a sua senha independente. Uma bridge ignora os protocolos utilizados nos dois segmentos que liga, como falei ainda agora, já que opera a nível muito baixo, né, do modelo OSI. Mais para frente a gente vai ver em outra aula o que seria o modelo OSI, o que seria esse nível físico, essa camada física. Aí diz aqui, somente envia dados de acordo com o endereço do pacote. Este endereço não é um endereço IP, justamente porque ele não trabalha com protocolo ali, mas é o endereço MAC, que é o endereço físico. MAC é Media Access Control, né, que a gente viu no início da aula de hoje, que ele é único para cada placa de rede, tá? Então esse endereço ele simplesmente ignora qualquer protocolo, tá? Os únicos dados que são permitidos atravessar em uma bridge são os dados destinados aos endereços válidos do outro lado da rede, tá? Desta forma é possível utilizar uma bridge para manter um segmento de rede livre de dados pertencente a outro segmento. Então resumindo, eu posso manter uma bridge para interligar duas redes diferentes, por exemplo, uma num prédio e outra no outro de uma mesma empresa, tá? Aqui continuando, bridges. Então as pontes, né, têm internamente uma memória que armazena os endereços MAC de todos os computadores da rede a partir dos endereços de origem dos frames. Então a bridge ela tem uma tabela, que nessa tabela contém o endereço de todos os componentes dessa rede, dessas duas redes. Então, com base nessas informações, é criada uma tabela na qual identifica cada computador e seu local nos segmentos de rede. Então, quando a ponte recebe um quadro de endereço de destino, ela vai fazer o que? Ela vai comparar com essa tabela que eu falei existente, vai procurar nessa tabela onde é que está o endereço de destino que eu quero. No momento que ela encontrar, ela viu que existe aquele endereço de destino, ela manda para aquele endereço de destino. Caso esse endereço não esteja na tabela, quer dizer que ele não existe lá do outro lado. Aí ele simplesmente ignora e não envia a informação.
tá? Repetidores. Então o que acontece? De acordo com o meio de transmissão da informação, depende se é sem fio, se é via cabo, fibra ótica, par trançado. No caso, existe uma distância que cada fio comporta. Tem fios que tem cabos que a distância é menor, como por exemplo cabo par trançado, e tem cabos que a distância é muito maior, como por exemplo fibra ótica. E a questão do sem fio depende da potência do equipamento. Aí o que acontece? Quando a sede ultrapassa a distância permitida, esse sinal começa a ficar fraco. Aí ocorre a necessidade de existir o que? Os repetidores. Então o repetidor de sinal, ele vai pegar aquele sinal, por exemplo, o sinal estava forte assim, digital bem forte. Aí daqui a pouco ele começa a ficar fraco. Aí o repetidor pega esse sinal que está fraco e deixa ele forte novamente. Tá? Ele amplifica o sinal novamente. Então, como diz aqui, são equipamentos utilizados quando se deseja repetir o sinal enviado por um equipamento quando a distância a ser percorrida é maior do que o recomendado. Ele realiza a amplificação ou ampliação do sinal já fraco, dando uma nova força para que chegue ao ponto de destino. Então ele pega o sinal, fortifica ele para que ele chegue no destino.